Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro aqui na TV Floripa. Nós estamos hoje com Natanael Dantas Soares, né? O Natanael Dantas Soares, ele que é advogado, consultor jurídico, professor e, sobretudo, um especialista em negociação. Obrigado, Natanael, mais uma vez por atender o nosso convite gentilmente. E nós estamos falando um pouco de negociação e neste bloco nós vamos falar sobre os aspectos subjetivos da negociação. No outro bloco, Natanael, nós conversamos bastante sobre a negociação de maneira muito mais ampla e terminamos ele falando de paciência, talvez um aspecto subjetivo, né? Sim. Quais seriam esses aspectos subjetivos da negociação? Nós falamos, doutor Roberto, que a negociação é um processo relacional, ou seja, é um processo que se dá entre pessoas, né? E as pessoas são diferentes por natureza, né? Cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem uma série de fatores que influenciam o seu comportamento. E na negociação é importante focar nas pessoas muito mais do que no objeto da negociação. Porque o resultado, o sucesso ou insucesso da negociação não vai depender do que se está discutindo, mas como se está discutindo. Então, por exemplo, empatia. A empatia, algumas coisas que precisam ser vistas e precisam ser consideradas e aplicadas na negociação, que são indispensáveis, né? A empatia, o respeito, a consideração, né? Exatamente porque nós estamos lidando com pessoas. E as pessoas precisam ser sensibilizadas para que possam mudar a sua percepção. Porque o que é que acontece quando se faz necessária uma negociação? É que há divergência, seja de opinião, seja de perspectiva. Sempre a situação desconfortável decorre de uma divergência de visão. Se eu quero que alguém pense como eu não posso exigir que ela o faça. Eu tenho de convencê-la de que é melhor pensar dessa outra forma. Para que eu possa fazer essa recomendação, eu preciso saber o que é que ela pensa. Sim. E eu preciso, então, conhecer mais dessa pessoa. A negociação terá um fluxo bem mais leve e bem mais produtivo se os negociadores se conhecerem e conhecerem o seu interlocutor. Por que é importante o autoconhecimento? Porque se eu me conheço, eu já sei em que situação eu posso conversar de forma produtiva. Vai haver alguma situação que eu sei que se eu for começar a conversar, eu vou me exasperar e essa exasperação aí, sem dúvida, sempre prejudica um processo negocial. Porque esse trabalho de convencimento, esse trabalho de sensibilização, ele demanda também a paciência. Que, por exemplo, se no meio de uma negociação qualquer eu me tornar um pouco agressivo, muito agressivo, ali eu já fechei alguns canais. Depende do perfil do seu interlocutor. Por isso que é importante você conhecer também o seu interlocutor, né? Então, quando você vai negociar, você não pode abrir mão de você colher, no mínimo, algumas informações sobre a personalidade do seu interlocutor. Porque vem os perfis, né? Com quem você vai falar, que argumentos você vai usar, de que forma você vai argumentar. Isso depende, não é de você, deve depender do seu interlocutor. Porque tem pessoas, por exemplo, que não gostam de planilhas.
Ele gosta de olho no olho. Então fale que ele escuta e ele vai assimilar. Tem pessoas que se você fizer dessa forma, ela vai se perder e ela precisa ver algum dado, ela precisa de um papel. Né? Então, você leva o papel ou não leva? Né? Não sei, depende do seu interlocutor, do perfil do seu interlocutor. Então, por isso que é importante conhecer-se para saber os seus limites, né? E conhecer o seu interlocutor para identificar qual o perfil dele e dessa forma você identificar qual a forma mais produtiva de você argumentar junto a ele. Isso em qualquer situação. Né? Em qualquer situação. Por exemplo, numa discussão conjugal, por exemplo, né? Você conhece bem o seu cônjuge, mas muitas vezes você desconsidera as características. Então, não basta conhecer, tem que considerar e argumentar e agir conforme esse perfil. Ou falta com respeito também, que é uma das características, né, que você tinha falado. Exatamente. Agora, uma coisa ao inverso, né, uma situação inverso, você dizendo aqui, eu sou médico do trabalho por formação e já participei de várias discussões entre sindicatos. Sindicatos patronais com sindicatos de trabalhadores. E agora na tua fala me veio à mente aqui uma coisa de 20 anos que eu me lembrei de uma determinada bancada que eu não estava com ela, estava na outra, e ali depois a gente avaliou que essa bancada veio para não negociar. Era, porque aí você falou, na negociação você tem que saber qual o objetivo. E agora fazendo essa retrospectiva, porque para eles lá num determinado momento era interessante não negociar. Sim, né? manter. E não ter. Então isso é interessante, né? Que é o objetivo da negociação. Isso é fundamental, as pessoas terem clareza, então. Exatamente. E além de procurar conhecer o perfil do seu interlocutor, é importante você procurar identificar qual é o interesse dele na negociação. Porque o interesse dele pode ser diferente do que ele está externando. Até porque ele próprio pode não ter clareza disso. Porque a ideia do interesse é que, a princípio, os interesses parecem contraditórios, né? Parecem completamente opostos, né? Já que estão naquele conflito, é porque um está de um lado, outro está de outro. O desafio da negociação é exatamente tornar esses interesses justapostos, em vez de contrapostos. Então, porque se você considera os interesses, o seu interesse com o do seu interlocutor contrapostos, dá a ideia de adversário. E ali na negociação não existe adversário. O que existe é você tornar convergente situações que eram divergentes. E para isso você vai ter que considerar que o seu interesse não pode estar acima do interesse do seu interlocutor. E o foco do negociador deve ser identificar do que é que o seu interlocutor precisa para que você possa atender. Que muitas vezes é menos do que o que ele está pedindo. Mas se você o convencer... Ou do que você acha que é. Isso. Se você o convencer de que você tem algo melhor para ele, melhor do que o que ele está pedindo, sem dúvida, se você fizer isso com segurança, com convicção, outro ponto em negociação não tem enrolação. Se tem enrolação, não é negociação. Negociação é lealdade, é honestidade. As pessoas dizem, como é que se aplica a ética na negociação? Eu prefiro usar os termos honestidade e lealdade. Ou seja, você tem que ser honesto. Se você não souber, você diz que não sabe. Se você não puder, você diz que não pode. Se você puder, você diz que pode. Se você puder e não quiser, você tem que dizer que pode, mas não quer. Ou seja, é honestidade. Mas não há uma contradição entre enrolação e paciência, então? Não existe, porque a enrolação, a paciência você espera. A enrolação você não espera, você precipita com uma falsidade. É diferente. A paciência não. Inclusive, a paciência deve ser exercitada bastante no processo de comunicação. Que o processo de comunicação, como é um processo dialógico, o processo de comunicação é fundamental.
né? Ou seja, você tem que falar e o outro tem que falar. Quando o outro estiver falando, você tem que ouvir. De preferência, ouça mais do que o que você fala. Porque muitas vezes, o que você precisa de argumento, o seu interlocutor vai trazer. E fica muito mais fácil de você convencê-lo com o que nós chamamos o que se chama de dissonância cognitiva. Quer dizer assim, uma coisa é você dizer assim, olha, você não tem condições de assumir isso e dar a sua opinião. Outra coisa é você dizer assim, olha, pelo que eu entendi, pelo que você falou, você acabou de falar, então você está dizendo que você não tem condições de fazer isso, então que tal pensarmos na nossa sugestão? Né? Vamos procurar outro caminho. Então, negociação é isso, é dar as mãos na busca de uma solução que atenda aos interesses e supra as necessidades de todos os envolvidos. Isso é negociação. Né? Que muitas vezes, por muito tempo, ou em algumas cabeças, ainda está aquilo de que negociação é buscar uma vantagem sobre o outro. Não. Ninguém busca vantagem individualizada. Então não é negociação. Negociação é você estar empenhado em buscar uma solução que atenda ao seu interlocutor também. Todos têm que sair satisfeitos. Muito bom, uma aula de pós-graduação aqui, viu? Sobre negociação e administração e tal. A gente agradece, né? O nosso tempo é curto. Nós estamos inclusive organizando com o Natanael aí a possibilidade de um curso em Florianópolis, né? Para trazer toda essa tecnologia. Muita gente no Brasil mora aqui e acaba e sabe muita coisa, mas vai dar aula em São Paulo, em Porto Alegre, né? E vamos aproveitar os talentos que moram aqui também para a gente aproveitar, né? Desfrutar. Será um prazer. Então, mais uma vez, obrigado aí pela gentileza de aceitar nosso convite e obrigado a você que mais uma vez está com a gente. Até a próxima. Quer uma água? Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.